Nessa entrevista coletiva, o governo falou que tem 1.065 pessoas aguardando leitos de UTI em todo o estado. Na capital paulista, o senhor tem esse número também? Todo dia, nós iniciamos a regulação do município nessas duas, sobretudo nessa última semana, com solicitações que chegam à casa de 400 solicitações de internação, que a gente vai ao longo do dia administrando, ao longo de 72 horas, porque parte dessas solicitações a pessoa já está num equipamento de saúde, já está numa UPA, já está num pronto atendimento, já está num pronto-socorro, às vezes por conta do tratamento clínico ela melhora e não precisa se deslocar para um leito de enfermaria, um leito de UTI, e ao longo do dia a gente vai, então, encaixando todas essas necessidades, todos esses pacientes. Agora, estamos chegando, evidentemente, ao limite desse esforço, porque você abre leito e continuamente a ocupação desses leitos tem sido muito acentuada. Além disso, a capital acaba recebendo naturalmente pacientes de outras cidades. Hoje nós estamos com 152 pacientes de outros municípios. É natural que isso, inclusive, aconteça por conta das dificuldades que vocês têm, inclusive, noticiado de municípios aqui no entorno da cidade de São Paulo. Então, o momento é de muita pressão e nós vamos ter ainda a próxima semana, os próximos 15 dias, com esses números se acentuando. Mas essa pressão é de qual tamanho, secretário? Tem uma estimativa, uma média que a gente tem tido aí todos os dias de necessidade de leitos de UTI? Qual o tamanho da fila de espera, né? Isso. Não, o que nós temos, as pessoas que precisam ser internadas, seja com cuidados leves ou moderados em leitos de enfermaria, estão sendo internadas, né? E as pessoas em UTI, a mesma coisa. Nós estamos conseguindo aquelas pessoas que precisam desse tipo de leito, nós ainda conseguimos internar. Tá, então não tem fila de espera. Fazer, e o acompanhamento, porque esse tratamento ele não é só no leito de enfermaria ou no leito de UTI, ele é na UPA, nós temos as nossas UPAs, cada UPA tem em média de 20 a 25 leitos, cumpre um papel importante de suportar inclusive essa pressão. As AMAs do município também fazem todo o acompanhamento clínico, até para que a pessoa inclusive não se agrave. Então, é um conjunto, é uma rede que vai um pouco acompanhando o estado clínico desse paciente para que exatamente não falte leito. Mas nós estamos chegando, como os números que a gente acabou de dar, estamos chegando, evidentemente, ao limite desse esforço. Eu posso dizer que não tem fila de espera aqui na capital, porque não tem por que regular o paciente, como acontece no estado, como tem acontecido no estado de São Paulo. Nós temos 1.065 pessoas na fila de espera aguardando um leito de UTI no estado, porque essas pessoas precisam ser destinadas para outros pontos. Eu posso dizer que aqui em São Paulo, capital, isso não ocorre porque a transferência é mais rápida dentro de um mesmo espaço, secretário? Porque aqui a gente tem mais espaço ainda de internação. O Estado trata da realidade de 644 municípios, algumas regiões as quais, Joel, não tem um único leito de UTI, inclusive aqui na região metropolitana, das 36 cidades, além da capital, né, várias cidades, me parece que 17 delas não tem um único leito de UTI. Por isso que essa pressão no Estado ela é muito maior. Então, vou mudar minha pergunta, secretário. Em média, quanto tempo que estão levando para que se consiga uma vaga de UTI aqui em São Paulo? Uma pessoa que precisa de uma vaga, Olha, quanto tempo espera? Vocês, inclusive, fizeram uma matéria muito interessante acompanhando o trabalho aqui da nossa regulação, né? A gente vai encaixando, surge a necessidade da internação e a regulação nossa, todo o sistema que vai regulando a existência da vaga e o pedido de internação vai encaixando. Você tem gente que a gente consegue a internação num determinado momento em 30 minutos, você tem gente que fica 24 horas, você tem gente que fica um pouco mais, mas a pessoa não fica desassistida. Isso é que é importante dizer, essa tranquilidade é preciso passar. Ou a pessoa está numa AMA sendo acompanhada pelas condições que ela tem naquele momento, ou ela já está numa UPA, onde ela já tem condição de um acompanhamento, inclusive com oxigênio, com uma série de coisas, ou ela está num pronto-socorro, ou está num pronto atendimento, ou está num leito de hospital. Então, não é só o hospital
que trata, né, desse paciente ao longo do desenvolvimento da doença. Isso é que precisa ter noção. E esse tipo de encaixe, ele pode, às vezes, durar 30 minutos, ele, às vezes, pode durar 24 horas, 48 horas. Mas a gente vai exatamente ao longo desse período encaixando todo mundo que precisa ser encaixado. Agora, volto a dizer, nós estamos chegando a um limite desse esforço. Sim. Secretário, nós sabemos muito bem que a situação é grave, que tem falta de leito no estado inteiro, mas que estamos passando por uma medida de restrição agora que deverá funcionar para alguma coisa. Tem que funcionar para que o coisa. povo acabe aderindo integralmente a essas medidas, é importante o povo ter a seguinte mensagem dentro da cabeça. Puxa vida, eu vou sofrer agora, mas tem como resolver esse problema. Porque senão não adianta a gente fazer nada. Ah, não tem solução mesmo para o problema, eu vou me matar. Eu vou deixar de viver, vou ficar dentro da minha casa. Então vamos lá. As medidas restritivas serão necessárias e importantes para nos livrar desse problema terrível, né? É claro que vocês trabalham com projeção. Nós fazemos as nossas projeções leigas do lado de cá e eu quero saber das projeções que vocês fazem por aí, né? Eu tenho percebido que a ocupação de leitos de UTI aqui na capital e no estado também, ela vem aumentando 1% ao dia aproximadamente. Se nós continuarmos nesse crescimento, nós chegaremos inevitavelmente a 95% de ocupação de leitos, talvez 100% de ocupação de leitos. Mas após esse número dramático, a tendência, devido aos efeitos dessas medidas restritivas que estamos fazendo agora e que faremos com mais restrição ainda daqui a alguns dias, a tendência é que os números comecem a cair. Qual a expectativa para o início de queda de casos? Qual a expectativa para a gente voltar a ter um fôlego, a termos um respiro, pelo menos, um ar para respirar aqui em São Paulo, secretário? Olha, Joel, primeiro isso, a questão do planejamento é fundamental. Nós estamos exatamente fazendo um planejamento de aumento de número de leitos para tratamento da doença, do Covid, num período que nós acreditamos ser ainda de 15 dias, em função das medidas da fase vermelhas que foram adotadas há menos de uma semana. Mesmo o impacto das medidas de restrição anunciadas há pouco menos de uma semana, nós só vamos ter daqui a 10 dias. O que foi anunciado hoje pelo Comitê de Contingência e pelo Governo do Estado terá um impacto, mas o dado positivo na ponta dos casos, das internações, também será daqui a 10, 15 dias. Então, o nosso limite, a nossa possibilidade de começar a ter uma estabilidade e não mais um crescimento de casos e internações é de, no mínimo, mais 15 dias. No mínimo, mais 15 dias. E é esses 15 dias que nós estamos fazendo todo um planejamento para aumentar leitos na capital, seja de UTI, seja enfermaria, para suportar a pressão ainda desse período. Então, a gente estava com muitas dúvidas aqui ao longo das informações que foram passadas pelo governo de São Paulo, secretário, e imagino que o senhor tenha mais acesso a essas informações também, porque em um momento falaram, todos os serviços vão ter que parar às 8, exceto alguns essenciais, mas aí vai poder funcionar. Então, na verdade, assim, mercados vão continuar 24 horas, alguns serviços essenciais vão continuar 24 horas, escolas com uma recomendação de não abrirem, mas as particulares e municipais vão poder abrir. Então, assim, a gente vai ter na prática mesmo, uma recomendação de escalonamento de transporte público. A gente vai ter o fim do takeaway, que não era o que a maioria fazia. Muita gente já está optando pelo delivery, né? Então, você ir na porta da loja comprar não vai ser mais possível. Os serviços essenciais vão continuar com o fluxo de pessoas. Na sua visão, secretário, essas medidas são o suficiente para a gente falar que, de fato, vai ter menos gente na rua e esse vírus começar a circular menos? Ou tem que ter mais? Tem que ter mais restrição, tirar a gente da rua de verdade? Não, primeiro que você tem aí medidas anunciadas que têm gerado um enorme e tem gerado aglomeração, né? A questão das torcidas que se encontram depois dos jogos, então isso passa a ficar proibido, né? Mesmo a questão dos cultos religiosos, a mesma coisa. A questão do toque de recolher às 8 horas da noite vai impedir a circulação para festas, para as baladas, né? Para esse tipo de coisa. Então, há um conjunto de medidas que pode contribuir, o escalonamento, como você disse, do transporte, a mesma coisa. Então, há um conjunto de medidas que, junto àquelas que já tinham sido tomadas há cerca de uma semana, pode exatamente restringir aí
uma circulação importante de pessoas. Na opinião do Comitê de Contingência, as medidas anunciadas hoje podem evitar a circulação de cerca de 4 milhões de pessoas, né? Então, nós vamos ter que observar, e essa pandemia já demonstrou isso há mais de um ano, você tem que analisar a situação dela, de como a doença se coloca dia após dia, cada dia é uma fotografia, cada dia ela se apresenta de uma maneira, com um cenário diferente, com um cenário modificado. Acho que as medidas anunciadas, elas poderão sim ter um impacto e nós vamos sentir, infelizmente, como sempre, nós vamos sentir esses impactos nesse período de 10 a 14, 15 dias. Tá bom, secretário, muito obrigado, viu, por nos atender mais uma vez e torcendo aqui por dias melhores para todos nós. Tomara. Não vejo a hora de chegar o tal do mês de abril, aí, o final do mês de abril, para a gente já estar numa situação menos grave do que essa. Grande abraço, viu, secretário? Obrigado, Joel. Obrigado, Ana Paula. Obrigada, secretário. Até uma próxima.